Bom dia, gente. Bom dia, meninas. Bom dia. Meu nome é Tati Dia. Santos. Bom dia, bom dia. O meu nome é Tati Santos. Hoje aqui com o nosso quarta parte do nosso primeiro evento, Arte, Cultura e Sobrevivência. Eu vou estar apresentando um pouquinho do nosso evento e aí logo em seguida eu peço para vocês se apresentarem, tá bom? O evento Arte, Cultura e Sobrevivência, promovido pelo Grupo Corpo Molde, via o projeto Sapiens, contemplado pela 30ª edição do programa de fomento à dança da cidade de São Paulo. Nosso objetivo com esse evento é discutir sobre o setor cultural em 4 encontros, virtual e gratuito, compartilhando de estratégias mercadológicas a partir de uma análise interna e externa para gerar sustentabilidade para as produções artísticas, com diálogo entre artistas e espaços de culturas independentes, assim fortalecendo o setor e as estratégias de sobrevivência para além das políticas públicas culturais. Falando um pouquinho sobre o projeto Sapiens, que aborda questões sobre a nossa busca desse ser, que vai além da dança cênica, onde identificamos que podíamos nos aprofundar nas pautas, a partir dos status sociais, políticos e culturais, sendo assim, construir e reconstruir a estrutura da nossa sociedade a partir da contemporaneidade que vivemos. Então, chegamos a determinada questão: o que podemos construir a partir das ruínas da cultura que sobrevive às necessidades de um país que não a reconhece. A partir dessas provocações, começamos a refletir sobre a sustentabilidade do nosso trabalho artístico e como fazer com que a produção da cena da dança seja reconhecida com a relevância e impacto que, de fato, ela tem em nossa sociedade. Esse evento a gente dividiu ela em 4 partes, né? Com temas que também permeiam nos pilares de atuação do grupo, da companhia em si. O primeiro encontro a gente falou sobre políticas públicas e democratização da cultura, ministrado pela Jaque Lima. Na mesa tinha Rodrigo Lima, Zé Maria e Rafaela Leão. No segundo encontro, a gente falou sobre estratégias de produção para a sobrevivência, ministrado pela Anne Caroline Matos. E na mesa a gente tinha Simone Gonçalves, Júnior Secom e Kelson Barros. No nosso terceiro encontro, a gente falou sobre produção cultural, integração municipal e estadual, ministrado aí pelo Renan Marungoni. E na mesa a gente tinha Júnior Guimarães, Fernanda Ferreira e Vinícius Ferreira. E assim como no encontro de hoje, todos os outros encontros aconteceram via o canal do YouTube da Movicena Produções, aos sábados do mês de março, das 10h30 ao meio-dia. Todos eles gratuitos e abertos para todo mundo. E hoje, para fechar o evento, a gente vai falar um pouco sobre espaços de culturas independentes. E aqui, para falar sobre esse nosso tema, temos a convidada Lucimeire Monteiro, da Novo Corpo Cia de Dança, Paloma Xavier, do Espaços Cultural Cita, Cantinho de Integração de Todas as Artes, e eu, Tati Santos, do Grupo Corpo Molde. E aí, seguindo aqui a minha telinha, eu vou pedir para a Lu se apresentar, falar um pouquinho da sua atuação, de onde você vem, qual é o seu trabalho. Olá, pessoal, bom dia a todas. Peço licença para adentrar nesse espaço de comunicação. Peço licença aos meus ancestrais, que a gente possa ter um bom diálogo e podemos abrir esse ciclo de potência para que a gente possa reconstruir e construir uma nova existência dentro desse meio cultural. Eu sou Lucimeire Monteiro, sou uma filha de baiana, de baianos, né? Não posso desconsiderar, uma baiana super arretada, que veio aqui para São Paulo ao longo dos anos 40, e eu estou aqui em São Paulo há mais de 40 anos também, trabalhando com arte e cultura. Sou capoeirista, sou dançarina. Na verdade, eu sempre trabalho com multiuso, porque é um processo que aqui em São Paulo a gente começa a construir outras pontes para sobreviver, já começando aí. Tem um espaço situado no município de Itapecerica da Serra, uma companhia, Novo Corpo Cia de Dança, que já existe há 17 anos no município, porém, o espaço tem a existência de 4 anos, e através desse espaço eu faço essa comunicação
com um diálogo corporal com a dança em diferentes linguagens, tanto dança afro, tanto, enfim, desde da cultura mais europeia para a cultura africana, disseminando essa arte aqui no município. Basicamente é isso, e ao longo a gente vai se adentrando para a gente não se prolongar tanto. Passo a palavra para a nossa querida Paloma. Bom dia a todas, todos e todes. Que bom te ouvi-lo. Obrigada, gente. Agradeço muito pelo convite, né? Por vocês, dentro do projeto de vocês, abrirem esse espaço do diálogo. É importantíssimo. Então, agradeço muito por fazer parte dessa construção, por estar juntos. Não só desse momento, né? Mas a gente se encontra em muitos momentos. Isso é muito bom e muito importante. Enfim, eu sou a Paloma. Eu sou nascida na cidade de Cotia, meus pais também, assim como os pais da Lu, são nordestinos. Meu pai do Rio Grande do Norte, minha mãe nasceu em São Paulo, mas é filha de pernambucanos, da Zona Sul, nasceu na Zona Sul de São Paulo, né, no Jardim São Luís, e eu venho atuando aí artisticamente também já há mais de 15 anos, e atualmente estou, né, na gestão do Espaço Cultural Cita, que é um espaço que eu estou desde 2011, que foi quando aconteceu a ocupação desse espaço, mas há uns 3, 4 que eu estou dentro da equipe de gestão. Faço parte do Pepalantes Núcleo, da Via Vento Companhia, que trabalha com dança e teatro, respectivamente. E acho que é isso, trabalho com arte e educação também, sou capoeirista, faço parte do grupo de capoeira Angola Irmãos Guerreiros, de Taboão da Serra. Acho que é isso, vamos conversando também. Olha aí, nossa banca está em peso de mulheres muito potentes e todas baianas, e aí do Nordeste, isso é muito legal. Primeira perguntinha aqui, vou passar para a Meire. Como você disse, você, né, atua como diretora do Espaço de Companhia do Novo Corpo, CIA de Dança, em Tapecerica da Serra. E aí a pergunta é, qual é o principal desafio de dirigir um espaço de dança? O mic, Lu, microfone. Desculpa. Tranquilo. Sempre quando me perguntam fazem essa pergunta, eu fico na reflexão desses 17 anos de companhia. Então, é um retornar, né? Um retornar para a nossa atualidade. Os desafios, ele vem conforme o tempo. Inclusive, eu sempre pego a linha do tempo dos escravizados, né? Do que foi e de como a gente está hoje. Então, eu faço esse paralelo. Por quê? Pensando politicamente, o nosso país ele tem uma desvalorização muito grande do nosso processo cultural, já pensando aí. Nós temos um percentual muito baixo para a cultura, já pensando aí. Estou num município que não abarca e não valoriza realmente assim o meio cultural. Então, sou mulher preta da periferia. Então, a gente vai começando a pegar pequenos pontos que a discussão ela vai longa. Porém, estou aqui para resistir e existir. Aí está a diferença. Por quê? Quando eu comecei aqui no município de Tapecerica da Serra, eu comecei num projeto chamado Projeto Barracões Culturais da Cidadania. E já vem aí um projeto social, cultural, onde estimulam-se pessoas a entender esse lugar, esse conhecimento da nossa arte, do nosso movimento. Se a gente não tem o conhecimento, a gente não vai para lugar nenhum. Um projeto social me trouxe para esse lugar que eu estou, nessa posição de estar dirigindo o espaço. Um espaço que é
ao mesmo tempo que tem uma trajetória no município que é decadente culturalmente, a gente fala, porém tem artistas maravilhosos que saem para ir para outros lugares, para se promover, porque, na verdade, eu trago até outra questão. Nós, artistas, a gente às vezes tem que ser muitos para consolidar em uma coisa só. Então, assim, eu estou colocando vários pontos, porque vocês já vão vendo aí os desafios que é longo, né? Não só como estar atuando num espaço, mas também como ser artista, porque, para além disso, você ainda continua atuando como artista. Você tem que promover o seu espaço para diferentes diálogos também. Então, eu diria que hoje o maior desafio nem é ter alunos, não é ter um trabalho com a companhia, mas é justamente de existir, de você continuar existindo e fundamentar politicamente para as pessoas que existe uma importância. E olha que coisa idiota, né? É importante ter a cultura dentro de uma cidade, de um município, dentro de pequenas ações. Então, quando eu falo, às vezes até dá uma revolta, porque é justamente isso, né? A gente já vai falando, já altera até a voz, porque é um lugar que às vezes cansa. Desculpa até falar, cansa, porque não é... Eu estava conversando ontem com um capoeirista, que inclusive ele tem um espaço agora. E aí a gente fica naquele caminho, né? Ah, eu sou artista, sou capoeirista, mas para se promover mais ainda do que isso, você vai para... Ah, não, agora eu vou me produzir, vou criar um espaço. Ah, e você acha bonitinho, né? Você tem um espaço. Ah, gente, desculpa. Na verdade, a gente acaba sendo mais produto ainda, né? Então, você está sendo um produto, é uma indústria, né? É uma indústria, é um comércio. Você já é um produto como artista, é um marketing que eles te usam, e aí quando você sai desse lugar, você pensa que você vai ficar melhor, né? Ah, não, agora eu vou ficar melhor, né? Tendo espaço. Você continua, se você não tomar cuidado, você continua na mesma coisa. Então, assim, são pequenos pontos que a gente precisa tomar cuidado, que não é ao mesmo tempo que você está com espaço, você está no espaço de produção, você está a quem você é o melhor ou o pior. Não, ao contrário, na verdade, existe mais desafios ainda de colocar caminhos para que as pessoas que estão te seguindo possam compreender esse outro lado político, econômico e social que está super ligado. As pessoas precisam conhecer isso. Precisam saber que 2022 tem eleições e a gente precisa entender quem são as pessoas que estão aí por detrás disso, e a gente precisa cobrar, porque, para além disso, você é um mosquitinho ali nesse universo todo que a gente tem. Então, buscar outras parcerias também é muito importante dentro disso. Então, eu digo que, por exemplo, estar aqui hoje, para mim, falando de um espaço, eu me sinto muito privilegiada em outros tempos lá atrás, que a gente nem tinha esse espaço de comunicação. Então, a comunicação é muito importante, a gente precisa se comunicar mais, né? E não estar solitário, que eu sinto ainda que o artista ainda é muito solitário em muitas coisas, né? Em espaço, não é um espaço só aqui, eu preciso levar esse espaço para outros lugares. Chega, porque senão eu começo. É muito bacana você falar dessa forma, né, da comunidade, da sua comunidade em Itapecerica, porque eu conheci Itapecerica através do seu grupo de dança, do seu espaço. Então é muito bacana esse envolvimento que você traz assim para a comunidade. Partindo para uma segunda pergunta, que já vai para a Paloma. Como você falou, você é cofundadora do Pepalantos, faz parte do núcleo de eventos, né? Capoeirista, integrante do grupo de capoeira Angola Irmãos Guerreiros e faz parte também do núcleo de gestão de cultura cultural do CITA. Aí a perguntinha assim, né? Eu já estive no CITA, já fiz alguns trabalhos lá, já pude tanto assistir quanto apresentar, e aí eu achei muito interessante a forma como acontece, né? Como a gestão acontece. E a pergunta que eu, na verdade, uma vontade, gostaria que você pudesse falar um pouquinho de como que é essa gestão, de como que funciona, como que vocês lideram isso. Nossa, são muitos desafios, né? Como a Lu falou, e boa parte da resposta dela me contempla também, porque tem desafios que atravessam todos os espaços que são independentes, né? Que
enfim, que não tem um patrocínio direto ali para manter, que não tem esse incentivo. Apesar de estar dentro do município de São Paulo, que já é um município que garante mais políticas públicas do que os municípios vizinhos, né? Então, eu venho de Cotia, por exemplo, né, que é vizinha de Itapecerica também, e é muito parecido com Itapecerica na questão de investimento em cultura, zero, né? E aí, em São Paulo, apesar de ter muitas políticas públicas, o Espaço Cita é uma ocupação cultural, então ele não é um espaço que tem uma verba para manter esse espaço, né? Para ter a continuidade desse espaço. Então, vamos lá, são vários desafios, vou tentar pontuar alguns. O primeiro, assim, deles, que eu acredito, seja continuar ali, né? Porque é uma ocupação. Então, o desafio da continuidade, da permanência nesse espaço é contínuo. Então, a gente enfrenta desde a ocupação em 2011, anualmente, ou a cada troca de gestão da prefeitura, a gente sofre ameaças para ser tirada dali. Há outras secretarias, como a Secretaria da Saúde, por exemplo, que já tentou e continua tentando nos tirar para utilizar aquele espaço para outro fim que não é justificável. Enfim, tem uma série de ameaças e essa luta por continuidade e permanência, porque até hoje a gente não conseguiu um documento de cessão definitiva do espaço. Então, a gente vive de sessões provisórias, então é bem complicado, a gente está sempre instável, né? Aí tem também esse espaço, essa gestão, né, eu sei que você perguntou como funciona a gestão, e eu já estou... eu fiquei atravessada pela pergunta da Lu também, então estou misturando as respostas, mas essa gestão, ela foi sendo modificada no decorrer do tempo. Então, quando a ocupação acontece, ela tem a gestão direta de um coletivo, né, que foi a Trupe Artimanha, que também com um fomento ao teatro conseguiu instaurar naquele espaço inicialmente uma escola de teatro, e era um projeto incrível, então foi a partir daí que eu cheguei nesse espaço também como aluna desse espaço. Era uma escola popular de teatro, com pessoas incríveis dando aula, e essa escola durou só o tempo do projeto mesmo, ela não teve uma continuidade, porém tiveram alguns coletivos que continuaram no espaço, porque é um espaço grande que acolheu muitas outras pessoas. Então, depois desse período, tem o Bando Trapos, que é um grupo de teatro que dá continuidade às pessoas do Bando Trapos, então a Dessa Souza, o Joca Andrade, Deco Moraes, a Cleia Vargas também, que é de Itapecerica e estava no Bando Trapos nessa época. Elas e eles deram continuidade na gestão desse espaço, autonomamente, sem grana, sem verba, muito na resistência, e continuaram escrevendo projetos para o espaço, escrevendo projetos para o próprio grupo, e que contemplava o espaço, a continuidade, e aos poucos foram surgindo outros coletivos, e nesses outros coletivos de diversas linguagens artísticas, que também cabia naquele espaço para conviver junto, né? E aí já passaram vários coletivos, e hoje nós temos no espaço 8 coletivos que a gente divide entre núcleo de artes cênicas, que tem grupos de teatro e dança, né? Que é a Via Vento Companhia, a Cia Diversa e Dança, Bando Trapos, o Clã do Jabuti. Aí tem o núcleo de culturas tradicionais, temos núcleo de permacultura, tem um grupo de iluminação, um coletivo de iluminação, e assim, esses coletivos, a gente tenta ao máximo que seja uma gestão participativa e democrática. Então, assim, as decisões do espaço, que diz, né, sobre o espaço, o funcionamento, nós fazemos reuniões mensais, né, assembleias, para trazer essas pautas, tudo que atravessa ali, de organização do espaço, de resolver sobre obras, sobre parede que está caindo, sobre
essas questões mais estruturais são decididas coletivamente na reunião de coletivos. E aí tem um núcleo hoje, né, que é formado por pessoas desses coletivos, que é um núcleo de produção e administração, que eu faço parte também, né? O núcleo geral de gestão é feito por tem pelo menos uma pessoa de cada um desses 8 coletivos, né? O núcleo geral. E aí tem esses núcleos menores de produção, de atendimento e de administração, que tem pessoas desses coletivos e tem pessoas que não fazem parte de nenhum coletivo. Então, dentro desse, aí nós fazemos uma gestão um pouco mais direta no sentido de definir programação, pessoas que procuram o espaço, porque aí precisa ter uma pessoa ali que direcione, né, faça agenda daquele espaço, e, e também de escrita de projetos, de tentar a verba, né, diretamente para ali, não só direto pelos coletivos. Os coletivos que estão hoje sustentam esse espaço, sustentam mesmo de verba. Então, por exemplo, se eu, com o meu grupo, eu escrevi um projeto para o Fomento, ou para o Vai, ou para qualquer edital, eu sempre vou colocar uma verba para a contribuição daquele espaço, que é para quê? Para pagar água, luz, internet, as contas básicas ali do instituto, né, que precisa. O CITA hoje tem um instituto, que é um CNPJ, que também eles também está a serviço desses coletivos, ele também pode ser usado para os coletivos como uma representação jurídica, e isso é muito importante, e ele também faz representação jurídica de outros coletivos da Zona Sul ou até de outros municípios, coletivos que procuram o espaço, que precisam de uma representação jurídica, que não tem, né, uma formalização como o CNPJ, e também o CITA oferece esse serviço de representação através do Instituto CITA. E que também traz uma verba, porque tem uma porcentagem ali que é cobrada de quando faz representação jurídica. Então, aí hoje no espaço a gente está com 3 projetos em andamento, que nós conseguimos contemplar no ano passado, né, 2 no PROAC e 1 do Prêmio de Ocupações Culturais, todos com muita luta, tanto o prêmio de Ocupações Culturais, que foi um prêmio construído através de muita luta das ocupações na cidade de São Paulo, então, e que, inclusive, é muita luta para a permanência desse prêmio, foi a 2ª edição esse ano, então nós estamos com uma verba que é bem pequena, a gente vai distribuindo no decorrer dos meses para as coisas básicas, né? Então, vou falar, tipo, 30 mil de um prêmio para um espaço cultural do tamanho do CITA, para a gente distribuir no decorrer dos meses e conseguir dar uma ajuda de custo mínima, bem mínima, para as pessoas que estão ali trabalhando diretamente, que estão fazendo atendimento e que está fazendo a produção, enfim. E aí nós estamos com outros 2 projetos que são um do PROAC Festivais, que a gente está fazendo o Circuito CITA, que inclusive nós vamos também fazer uma ação lá no espaço da CIA Novo Corpo, vai ser muito legal. E aí nesse projeto, a gente também está conseguindo ir para outros lugares. E o outro que é um do PROAC da Lei Aldir Blanc, Ponto de Cultura, que a gente está conseguindo melhorar um pouco a acessibilidade para pessoas com deficiência dentro do espaço, né? E, inclusive, incluir na programação e algumas outras ações. Enfim, eu fui muito além da sua pergunta. Já comi 3 perguntas aí de uma vez só. Imagina, o bate-papo é assim mesmo, a gente vai entregando tudo que tem, esse é o legal. É muito bacana saber um pouquinho mais do CITA, né, porque eu sempre conhecia o espaço do lado, e aí sempre que eu tinha a oportunidade de ir no CITA, eu via que todo mundo ajudava, assim, a fazer as coisas, e eu procurava saber se aquela pessoa trabalhava ali, tipo, não trabalho, mas estou aqui. Então é muito legal saber, assim, um pouquinho do interno disso tudo, sabe? Né, como você falou, a pergunta que foi lançada para a Lute, né, você quis responder também, então as outras perguntas eu vou deixar em aberto para as duas, então as duas podem responder. Vamos aqui.
Quando falamos de espaços de cultura independentes, é algo lindo e maravilhoso, assim como vocês duas colocaram, e também tem as nossas dificuldades, assim como a Lu colocou, você colocou também. E aí, sabemos que por detrás disso, de tudo que existe, de muito trabalho, eu gostaria de pedir para vocês compartilhar um pouco de quais estratégias que vocês promovem de sustentabilidade no espaço de cultura de vocês. Quer ir primeiro? Não. Não, é que uma parte dessa pergunta eu já respondi, né? Tipo, que eu falei, dentro do CITA tem o CNPJ, né? O Instituto, que também tem um retorno aí, aos poucos, pequenos, e esses editais que a gente tenta sempre pleitear, então, às vezes, nós mandamos 10 para ser contemplado 1, 2, ou nenhum, como nos 2 últimos anos estava sem projeto, era só os coletivos, e os coletivos do espaço que fazem também essa contribuição mensal, que quando esses coletivos estão com um projeto por algum edital, maravilha, porque aí já coloca no edital. Só que quando não estão, por exemplo, como é o caso agora, que os coletivos do espaço terminaram seus projetos no ano passado e nesse momento estão sem. Nenhum coletivo do espaço, acho que nenhum do espaço hoje está contemplado em nenhum edital. Então, quando acontece isso, ainda bem que a gente conseguiu editais pelo próprio espaço, né? Mas aí a verba que entraria dos coletivos não está entrando. Então, os coletivos, às vezes, fazem a contribuição ou do próprio bolso, cada artista tira ali para contribuir com o espaço, como já aconteceu muito e por muitos anos, ou faz também, sei lá, fechou uma apresentação, vai ter um cachê, inclui lá no seu cachê uma contribuição com o espaço, tipo, para distribuir entre as pessoas e o espaço também. Então, por hoje, assim, é mais ou menos por aí. Já passaram por muitos formatos, né? Mas hoje a gente trabalha assim. Quando a gente começa a buscar esses processos, estratégias, a gente vê que a gente realmente tem que ir novamente dentro de um sistema, né? Como a Paloma trouxe, a questão do CNPJ, a questão... E por aí vai, né? Você vai começando a ter questões jurídicas que impulsionam também e também nos conectam a outras questões, porque quando você entra num lugar jurídico, existem outras demandas também, porque você não vai só pagar ali vai ter uma empresa, mas dentro da empresa tem vários custos também. Então, por aí você vai tendo outras noções de gastos também, né? E a partir daí você vai começando a ter uma base economicamente falando do que é necessário. E como é triste a gente ouvir e sofrido a gente ouvir, por exemplo, isso que a Paloma está dizendo, né? No sentido de coletivo se junta e se não tem, vai acabar, né? Então, é meio complexo, é triste, né? Ouvir isso, porque são projetos longos e duradouros, no sentido de que muitas pessoas já passaram, né? Existe história nisso. Então, eu creio que essas estratégias de continuidade, a nossa missão, continuidade, como ela trouxe essa palavra, é de suma importância. Aqui em Itapecerica, na verdade, nós começamos dentro de um espaço que era localizado dentro da prefeitura. E dentro da prefeitura a gente tinha algumas ações, porém essas ações elas ficavam meio que limitadas a um processo político, né, cultural. Então, e é cultural, nem diria, mas um processo de customizar ali algumas questões que nós fazíamos, e aí a gente teve que, realmente, por isso, sofremos essa pressão de trabalhar outros campos independentemente. Porém, a busca, eu acho que para todos é isso, é projetos, a gente busca projetos, temos nosso CNPJ, mas, mesmo assim, não dá para a gente ficar somente disso, né? Só projetos.
principalmente aqui, como a Paloma falou, né? Aqui é Itapecerica, é uma região que não está localizada na Grande São Paulo. Hoje, existe o favorecimento, né? Alguns índices de cotas e tudo mais, que favorece as cidades mais deslocalizadas, vamos dizer assim, interioranas, né? Que a gente está aqui uns 45 minutos do centro de São Paulo. Então, para a gente fica mais complexo ainda, porque tem alguns programas que não entram para nós, e outros que outras cidades do interior que têm mais abrangência acabam pegando. Então, o projeto em si, a gente escreve como a gente atira para todos os lados, né? Vamos escrever 10, 15, 20, e às vezes sai um, sai outro, não sai nenhum, e como a gente vai se manter? Por isso que a companhia ela tem um trabalho de contribuição para com os facilitadores e também para com os admiradores, que a gente traz essa nomenclatura. Todos eles têm um percentual para mensal, para dentro da companhia, e os admiradores também é a mesma coisa. Então, a gente sobrevive assim, mantendo-se ali um aluguel e despesas com essas contribuições. Para além dessas contribuições, aí vem o quê? A nossa ida, né, para os outros lugares, as nossas parcerias. Então, o espaço ele está super aberto para outras companhias estarem, inclusive, que nem a Paloma trouxe, vir aqui, fazer uma residência, fazer uma apresentação. A gente também sai fazendo apresentações, cachês, essa coisa toda. Então, isso acaba fortalecendo um pouco o vínculo das pessoas, porque senão desmotiva também, né? E como a gente está aqui justamente para dar continuidade e engajamento, é de suma importância a gente trazer esse caminho. Dentro da companhia também, nós temos um espaço que é um agregar da família, porque a nossa família, ela tem essa ancestralidade muito enraizada. Então, eu trabalho estou à frente, estou de passagem nesse momento, de uma direção de corporal, né, que é a Companhia Novo Corpo de Dança. Porém, nós temos um outro espaço, chamado Lar de Luz Doutor Igor, que faz parte também dessa conexão enraizada com a família e faz um trabalho mais holístico, né? E isso é muito importante, porque a gente acaba agregando os dois lugares, né? Então, quando não tem uma abrangência maior no espaço da companhia, a gente vai e leva para esse outro espaço, onde tem essa conexão mais espiritual, mais envolvente, e as pessoas também colaboram lá. Então, isso nos facilita muito, né? Porque a gente envolve dois caminhos aí que fazem parte da ancestralidade, da hierarquia da minha família, e eu trago isso para essas conexões dentro do município. Então, as nossas estratégias básicas são essas, de sobrevivência, né? De entender que esse corpo, ele precisa também ter corpo, mente e espírito aliado a esse caminho, né? De construção meio que solitária, mas aí a gente leva para os coletivos, que as pessoas ajudam muito, gente, ajudam muito. Isso é muito legal, gente. A minha outra pergunta seria como vocês organizam com as suas equipes e colaboradores para organizar a mesa para manter o espaço em movimento. Mas acho que meio que foi respondido assim, mais ou menos. Então, se tudo bem para vocês, vou passar para a próxima pergunta. Quais são os maiores desafios de que se pensar desafio de se pensar a sustentabilidade no setor cultural, dos pontos de cultura na região de atuação de vocês? Eu acho que também já foi respondida, não? Não sei qual é a diferença da outra pergunta. Não sei se eu entendi. Sim, a Pan acabou respondendo, sim, no comecinho, na nossa primeira pergunta. É verdade. Você juntou tudo aí. Eu falei, já matei 3 perguntas de uma vez. Não, é que não tem como, né, a gente não passar por esses caminhos. Deixa eu só dar um muito importante aqui no município. Não é que a gente... Eu falo sempre bastante dessa coisa de sair desse lugar político, mas ao contrário, na verdade, eu acho que a inserção, e a nossa base é a comunicação, e a inserção das políticas públicas dentro do município é muito importante. Por isso que eu coloco os meus facilitadores, sempre tem um lá, né? Sempre tem um.
Então, agregar esse nesse lugar, porque afinal é isso, a política é uma passagem, né? Então, essa equipe que está aqui, está atuando, e daqui a pouco vem outra, e como a gente pode se comunicar através disso? Às vezes vai dar certo, às vezes não vai, às vezes vai isso, vai casar e não vai. Então, a gente participa muito dos conselhos, que nossos conselhos culturais, as atividades que estão aqui inseridas também dentro do município, é de suma importância esse envolvimento deles, porque, para além disso, é o conhecimento deles dentro dessa conexão. A gente precisa estar ali atento dentro dessa funcionalidade. Então, os conselhos, CMDCAs, as funcionalidades que tem tudo aqui dentro do município, tanto cultural como educacional, a gente está ali junto. E é uma cidade também que a gente fala que é uma cidade turística, né? No sentido, igual em Budas Artes. Em Budas Artes, a gente fala mais, em Budas Artes, mais a feirinha, mas existe tanta coisa ali que às vezes as pessoas não conhecem, tantos artistas, e aqui a gente está nessa nomenclatura meio que assim também, é uma cidade dormitório, né? Mas tem muita coisa aqui, né? Principalmente uma área de manancial maravilhosa, que a gente agrega tudo isso aqui, quando as pessoas vêm aqui, nossa, realmente parece interiorana, porque é isso, é esse caminho de uma floresta, né? Que as pessoas entram aqui e contribuem para esse meio artístico. Inclusive, eu tenho uma parceria com o Grupo Preservar, de Itapecerica, e eu gostaria de muito falar dessa mulher, que é a Adriana Beltrão também, que ela faz um trabalho incrível de sustentabilidade aqui do município, desse meio ambiental, e aí a gente coloca também o trabalho cultural. Então, além dessa disponibilidade para a cultura, aqui no município a gente também trabalha muito essa coisa do meio ambiente, né? Porque não tem como não tirar daqui. Então, a gente está ali super agregado, né? Super engajado em proteger, em entender e trazer isso como um forte fortalecimento, porque é o que nos cabe aqui também, né? E é muito importante isso. Sim, sim. A Lu fez na fala dela, me fez pensar também e lembrar que também a sustentabilidade não é só financeira, né? Que eu acho que a minha resposta foi muito dentro disso, e acho que é importante falar, assim, dessa rede, como ela falou, né, de vários pontos, vários órgãos, grupos que dentro do município são importantes para essa continuidade, e dentro do espaço é muito importante também, sim, os fóruns que nós fizemos parte, o bloco de ocupações, que também nos fortalece, a gente também fortalece outras ocupações. Então, são lutas por sustentabilidade em vários aspectos que não estão sozinhas, não estão isoladas, e isso é muito importante. Foi bom ela ter falado, assim, me lembrou. E também dentro do espaço tem a questão do envolvimento com a comunidade, a gente até brinca que é a comunidade cita, né? Que não são só os coletivos, mas são as pessoas que frequentam, que passam, que colaboram também, que colaboram nos mutirões, que colaboram, por exemplo, tem um núcleo de permacultura, quando o núcleo vai fazer ações dentro do espaço, chegam muitas outras pessoas, então é muito importante falar também dessas outras formas de manter as paredes em pé, que não é só financeira, né? E mais do que isso, ainda eu diria assim, que não é o lugar, né? Sediar é uma coisa, mas é transitar nessa coisa, né? Nesses caminhos. Então, a gente, quando fala de sede, parece que a gente quer, é um lugar histórico. Cita é um lugar histórico, já passei pelo Cita várias vezes, assim, a gente já fez muita coisa. E aí a gente precisa, não é aterrar, né? Mas é criar a raiz já está lá, né? Então, como que essa raiz se transforma nessa ramificação, né? Então, a gente precisa se apoiar. Por isso que eu falo dessas árvores, porque é justamente isso. Quando eu não tenho um projeto, eu nunca fui aprovada, por exemplo, num PROAC. E aí o pessoal fala, nossa, você tem 17 anos no município, você nunca teve um PROAC. Não, mas as outras pessoas tiveram PROAC e estiveram aqui, está entendendo? Então, a gente traz esses outros suportes de ramificação também. Apoiar o outro é de suma importância, não só nesse meio cultural que a gente tem. Então, a gente tem outras nuances que a gente precisa trabalhar dentro da nossa comunidade, do nosso meio, né? Daquele ambiente. Inclusive, por exemplo, amanhã vai ter um evento no espaço lá de Luz Doutor Igor, e a gente entrega cestas básicas, e essas cestas básicas para quem? Né? É para a comunidade, e quem entrega essas cestas básicas? É a própria comunidade que se junta e entrega para outras famílias que estão necessitando.
E isso é um trabalho cultural de fortalecimento também. A gente coloca a pessoa dentro desses espaços de comunicação, de entender e de entender como que é esse meio, porque antes vai ter, por exemplo, um círculo de roda xamânica. Ela já vai entender o que é um pouco essa circularidade, o seu corpo, o seu espírito, e entendendo essa comunicação e recebendo a cesta. Ok. Então, porque o nosso forte é isso, é dar para as pessoas o conhecimento. Se ela não conhece, ela não vai... Como que a gente vai crescer em cima de como essa árvore vai dar mais frutos, né? Entender isso um pouco mais além. E lembrando sempre, a gente está aqui de passagem, gente. Como a gente passa de uma forma mais afetiva, mais amorosa. A gente passou por uma pandemia, sabe, assim, até desculpa de falar nesse sentido, a gente passou por 2 anos aí, a gente está passando por esse processo pandêmico, e quem mais sofreu fomos nós, né? Eu tenho certeza que os artistas aí se isolaram, foram os primeiros a se isolarem para trabalhar mentalmente, assim, o como, né, que processo. Quais estratégias que a gente vai usar hoje? São todas, que a gente tem que atirar para todos os lados, agora não tem jeito, não tem como, são todas. A gente vai correr para todos os lados, porque a gente precisa, além de sobreviver, de se entender como ser humano ainda, né? Então, é complexo. É bom de ter uma mesa assim composta por vocês duas mulheres tão potentes, tão visionárias, assim que vocês mataram todas as minhas perguntas. Mataram todas as perguntas, assim, então queria perguntar se, para ter público mesmo no espaço de vocês, para ter uma aproximação, a Lu falou também um pouquinho disso, de que ela vai nas comunidades, então ela faz com que a comunidade também esteja ali ajudando e trabalhando junto com a equipe dela. Então, eu queria saber alguma estratégia ou abordagem que vocês fazem para trazer mais público, não só para dentro do espaço de vocês, mas também até mesmo para estar assistindo outros parceiros de vocês, como no CITA, né? Você falou que existe várias apresentações, tem várias outras companhias lá dentro. Então, com as estratégias para público mesmo do espaço. Agora a gente reabriu o espaço para o público agora em março, né? Que ficamos mais de 2 anos aí fechados, não, deu 2 anos em março, 2 anos fechado, sem receber o público presencialmente. Então, teve atividades virtuais, né, a pandemia inteira, de todos os coletivos e também do espaço, mas, assim, existia uma estratégia antes da pandemia e agora a gente está tentando fazer outras estratégias também para descobrir como trazer as pessoas também de volta, né? Eu acho que há um público fiel, assim, um público que frequenta, que é um público também já de pessoas da cultura, de pessoas que têm um envolvimento diretamente com esses coletivos, ou o público de cada... Então, por exemplo, o Corpo Molde fala, eu quero fazer uma apresentação no CITA. Então, às vezes, o próprio público do Corpo Molde já vai lá e conhece, e às vezes até através desses grupos que vão se apresentar, muitas pessoas conhecem o espaço e se tornam público de outras atividades, né? Mas também tem uma problemática de que já aconteceram muitas apresentações incríveis com pouquíssimo público, quase ninguém de público, já aconteceu muito, e isso a gente considera... A gente sabe que artisticamente, se tem uma pessoa no público, para nós artistas, já é incrível e eu apresento para essa uma pessoa. Mas pensando na dimensão de gestão de espaço, a gente não considera isso bom porque a gente quer que essa atividade chegue a mais pessoas. Então, tem uma relação muito forte com a Praça do Campo Limpo, porque a praça é um espaço que circula muitas pessoas. Então, a gente já muitas vezes, vamos fazer uma divulgação na praça meia hora antes da apresentação para trazer, e vem muita gente da praça, nossa, vai ter uma apresentação ali agora, passa com o megafone, chama, e as pessoas vêm. Já acontece muito, assim, às vezes uma família está ali tirando um lazer, vai ter um teatro, vamos lá ver. Então, acontece muito essa integração com a praça, acontece a divulgação porque ali na Praça do Campo Limpo temos a Casa de Cultura do Campo Limpo, que é super parceira também do Espaço CITA, tem 2 creches bem coladinhos na mesma calçada, tem as escolas ali
cercando ali a Praça do Campo Limpo, tem a biblioteca, então existe também um fortalecimento da programação com esses outros órgãos para também fazer uma divulgação. Do lado do CITA tem o CAPS, então a gente tenta articular com esses nossos vizinhos também para trazer público. Agora, nesse momento, né, passando pela pandemia e esperamos que passando por um fim de pandemia, assim que desejamos, né, a gente está traçando algumas estratégias de público também, assim, de ir nas escolas, divulgar, fazer, porque nós gostaríamos de abranger também um público que não é da cultura, porque o CITA hoje, ele tem um público muito de pessoas que já têm esse envolvimento da cultura, isso é ótimo, que continue, mas nós também gostaríamos de alcançar outros públicos da comunidade mesmo, assim, que tem um pouco, mas eu acho que pode ser muito mais. E aí nós estamos traçando aí como fazer que as pessoas relembrem que o CITA existe, que agora está aberto. Está tendo uma estratégia muito forte pelas redes sociais, então agora, nesse momento, a gente está conseguindo dar um suporte um pouco maior para essa divulgação que antes tinha, né, nas redes sociais, mas não tinha uma pessoa que entendesse de como fazer essa divulgação de maneira efetiva. Então, nós temos um parceiro, uma parceira hoje que está cuidando dessa parte também de divulgação, muito por conta desses projetos que nós conseguimos, que a gente consegue chamar, então, nossa, que bom, nesse momento, historicamente no CITA, nunca houve na história do CITA, nós estamos conseguindo ter uma pessoa para cuidar das redes sociais, no social media, temos alguém para fazer todas as artes, uma designer gráfica para fazer todas as artes do CITA, mandar pauta para a assessoria de imprensa para fazer essa divulgação. Então, nesse momento, por conta desses projetos, a gente está conseguindo fazer isso. Mas a estratégia geral que acontece no boca a boca mesmo, é ir lá no presencial, bater na porta dos vizinhos e chamar as pessoas para dentro do espaço. Basicamente é isso, né? Para não ser tão redundante, mas as redes sociais, elas hoje eu acredito que é um forte fortalecimento para que a gente possa construir um produto, um conteúdo ali que as pessoas possam ter mais acesso. Isso não significa que tem muitos que não têm como acessar a internet. Então, por isso que a gente também leva para o boca a boca, né? Os grupos de WhatsApp também. Então, a gente tem muitas, eu diria que redes de comunicação que favoreçam esse trabalho, né, nesse sentido. Mas, para além disso, eu sempre falo essa palavra porque é justamente isso. Eu gosto muito do boca a boca, porque as redes sociais é um conteúdo. Você pode ter 15 mil seguidores ali ou no Facebook, é mais para você entender o conteúdo, né? As pessoas, elas olham muito mais o conteúdo, é uma parte mais histórica, vamos dizer assim. Agora, o boca a boca que é o fundamental. Então, a gente, além do Lar de Luz Doutor Igor, que a gente trabalha com a comunidade mais incisiva, a gente tenta trazer essas pessoas para que elas possam assistir, nem que seja uma, duas, três pessoas, para mim já está ótimo, assim. Eu sempre trabalhei com um público muito grande, né? Então, meu público... Por isso que a gente coloca dentro da companhia admiradores, porque esse público é um público fiel. Então, se vai uma pessoa, tem 20. 20 vai trazer pelo menos um da família. Sempre os nossos espetáculos de final de ano, a gente tem uma problemática de lugar aqui de apresentar, por exemplo. Sempre lota porque é um ou outro, porque eles realmente admiram o trabalho, né? Então, aqui a gente tem um processo, como a gente trabalha muito tempo dentro do município, então a gente acaba sendo uma conhecidinha, né? Vamos dizer, tem pessoas que acabam se conhecendo, Lucimere, vamos lá, os eventos, eles acabam gostando do evento, né? Agora tem uma problemática justamente disso, as pessoas ainda estão com medo, assim, eu sinto que muitas estão, assim, muito receosas de estar indo no lugar. Eles vão realmente para procurar ajuda, né? Ajuda, né? Eu quero ajuda porque eu estou doente, eu quero ajuda. Mas, se for para assistir um espetáculo, eles vão repensar. Então, vão pensar, vamos assistir um espetáculo, vou pensar. Agora, não, eu preciso de ajuda para o meu corpo, de repente fazer uma massagem, aí eles vão.
Ah, eu estou precisando de ajuda, estou problemático, aí eles vão. Agora, para assistir o espetáculo, já não é aquela, ah, não, vou pensar. Mas os admiradores do espaço, eles são bem fiéis mesmo. E a gente tem um projeto, um calendário anual que a gente faz, justamente para esse processo de público, porque é o que a gente tem pensado assim ao longo dos anos, né? Quem a gente está aí ao decorrer nessa formação e entendendo quem são essas pessoas. Então, a gente faz NC nas escolas, NC, né, Novo Corpo nas escolas. Nós temos o Dia D da dança, que a gente traz também outras... Eu trabalho em ONGs há mais de 12 anos, então eu trago as ONGs para os espaços para conhecer também. Nós temos também a NC, que a gente fala, que é a NC ambiental, onde a gente vai para esses projetos ambientais aqui do município também. Então, a gente tem pequenos projetinhos de fomentar também essa plateia, trazer essa plateia para os espaços. Então, a gente roda um pouquinho, tanto educacional como ambiental, enfim, por aí vai. Então, são esses meios. Mas hoje, eu digo bem sincero, é a comunicação boca a boca. As praças, a gente, inclusive, até falei com a Paloma também, as praças, estar nesses lugares, que a gente precisa, como eu falo, a gente serviço. Restaurantes, até inclusive isso, restaurante faz parceria com todo mundo, gente. Restaurante, a feira também, aqui a gente tem uma feira cultural que todas as quintas-feiras, e a gente anda também, envolve, então onde tem apresentação, chama a gente, bora fazer, porque isso tudo traz também, além de conhecer a companhia, o espaço, leva essas pessoas para esses lugares de conhecimento. Nossa, muita informação. Mas muito legal saber de cada pedacinho, assim, sabe? Partindo um pouquinho para o final, vou jogar agora uma reflexão para vocês, e aí vocês podem comentar. O que podemos construir a partir das ruínas da cultura que sobrevive às necessidades de um país que não a reconhece? É difícil, mas a gente já sabe, né? Porque a gente já faz isso, o próprio Espaço Cultural Cita, ele foi literalmente construído a partir de uma ruína, né? Porque o espaço, o prédio fixo, né? O prédio, ele antes de 2011, ele estava em completo abandono. Era um espaço na Praça do Campo Limpo que estava em completo abandono e que a gente tirou lama, esgoto, folhagem de dentro do espaço, assim, tipo, de ruínas, de não estar com energia elétrica, não ter água, não ter instalação de nada e ter que reconstruir esse espaço a partir das ruínas. Então, acho que a gente já faz isso. E aí, pensando no Espaço Cultural Cita e pensando que, não sei, pode ter muitas respostas essa pergunta, né? Acho que cada lugar vai ter uma estratégia diferente, e não só lugar, espaço, como as companhias, os grupos, a gente... Acho que uma das coisas é a gente não é nem se contentar, porque ninguém se contenta com ruína, mas assim, não acreditar que nós merecemos isso, sabe? É sempre acreditar que nós merecemos o luxo, não a ruína. E falando em luxo, parafraseando a minha queridíssima Tula Pilar, que ela falava, é o glamour, a gente merece o glamour, a gente merece o luxo, nós não merecemos as ruínas. Então, acreditar muito nisso e acreditar que o que a gente faz é de muita qualidade, é de qualidade inquestionável, e fazer como muitos artistas que a gente vê aí na história da arte, de artistas que construíram grandes obras a partir, por exemplo, do lixo, de materiais recicláveis, e construíram legados, mas não acreditar, não romantizar isso, não romantizar a ruína, né? Acreditar na valorização dessa história, fazer, mas sair desse lugar.
sabe? Porque não é isso que nós merecemos, né? Nossos ancestrais não eram escravos, foram escravizados. Então, a gente não tem que... nós temos legados de realezas, de algo rico mesmo, e não rico a partir da exploração de outra pessoa, e sim rico de um fazer cultural, rico de uma qualidade de vida que não depende da exploração de outra pessoa, né? Então, são muitas, acho que é bem profunda essa pergunta, são muitas coisas, mas foi isso que me veio, assim. Dentro dessa construção, eu tiraria até essa palavra ruínas, né? Porque, inclusive, eu ganhei até um colar de um grande amigo e ele trouxe para mim do lixo ao luxo, que é o que eu vejo você. Eu vejo essa mulher que está aí construindo e reconstruindo pontes através da sua ancestralidade, dos que passaram e construíram esse legado para você dar continuidade, para nós darmos continuidade. Então, eu vejo a importância, né? Porque aí a gente fala de contemporaneidade, a gente fala de várias outras coisas, a gente fala também lá do antigo, que é ancestral, que não é, então a gente entrou numa discussão muito longa. Então, eu diria que a decadência cultural, né? Ou outra palavra, enfim, porque até porque nós estamos aí nesse meio construindo algo, olha o tanto de coisas bonitas e poéticas que a gente tem aqui, né? Só nessa fala, né? Nessa construção, e quando você me trouxe isso, me veio uma história, né? Me veio eu fiquei, bate assim, né? Bate, nossa, me veio, caramba, toda vez que a gente fala, vem todo o seu processo. E por isso hoje eu tenho uma fênix nas costas, porque é justamente isso, né? A gente vai olha, é tão óbvio, né, muitas coisas. A gente vai de lá para subir, né? A gente desce para se reconstruir. Então, eu diria que dentro desse processo, a continuidade é super importante, a humildade é sempre importante, e a gente não deixar de repensar e valorizar e construir e reconstruir os nossos valores, os valores familiares, os seus valores de tradição, para repassar para o povo e para você o que é de melhor. A cultura é o meu melhor. Hoje eu sou o meu melhor, eu sempre faço o meu melhor. Eu vou tentar passar isso para as outras pessoas, independente dessa decadência. É lógico que não é romantizar. Às vezes as pessoas me veem, eu sou muito tentando, às vezes, fechar o olho para algumas coisas, mas a gente tem um furacão dentro de nós, né? E esse furacão, quando ele sai, ele se transforma, ele está aqui, justamente, dando essa possibilidade da gente falar sobre cultura e transformar através disso. Então, essa ruína, ela traz muitos percalços para a gente, então a gente tem que tomar muito cuidado. Percalços, assim, lacunas para o pensamento. E aí eu digo assim, eu sempre coloco uma mãe, porque não tem jeito, né? Uma mulher guerreira que veio lá da Bahia, trouxe aqui, veio para essa construção cultural. A gente tem que lembrar das nossas afetividades também para construir esses caminhos nessas pontes. E aí eu falo para as pessoas, eu sempre deixo isso, não desistam, gente, não desistam. Não é fácil, mas não desistam. Não desistam de ver esse luxo, de ver realmente essas pessoas num lugar onde elas merecem estar, de ver vocês aqui onde vocês merecem estar, sabe? Com esse caminho, essa profissão que eu nasci para fazer, essa profissão que outros nasceram para fazer. Esses caminhos dentro do nosso país que envolve e traz um legado assim fundamental para a mudança social, cultural e política dentro desse povo que luta todos os dias, diariamente, para construir uma nova vida, uma alegria diferenciada, né, para cada um de nós. Então, não desistam, independente de qualquer coisa, e busquem sempre o melhor, o melhor, o melhor. Como o doutor Igor falou para mim, você é uma rainha, então existem outras rainhas aqui, e outras rainhas que estão lá. Então, eu vou buscar ser uma rainha, mas lembrando que para ter uma coroa, não é fácil você estar com essa coroa na cabeça. Então, eu sei de todos os percalços que é ter uma coroa, mas também sei tirar a coroa e estar nessas ruínas todas,
Por isso que é bem complexo, porque eu estou em todos os lugares, eu lido com a comunidade, eu estou nessas ruínas, e eu vejo beleza nessas ruínas. Então, por isso que eu falo que foi dessas ruínas que me fizeram estar aqui. Então, eu sempre digo... Aí arrepia de falar, porque é isso, né? Eu sou muita emoção também, eu tenho esse trabalho corpo, mente e espírito aliado. Então, não desistam, vamos e sejamos raízes fincadas nesses lugares que a gente tem que passar. Falar uma coisinha também, assim, refletindo aqui, né? Você perguntou o que fazemos, né, com essa ruína ou a partir dessa ruína. Eu acho que a minha resposta seria saímos dela, sabe? Porque não é um lugar que nós habitamos. Então, acho que o que fazer com a ruína? Sair dela, sabe? Não é esse lugar mesmo. E eu acho que nós saímos dela e reconstruímos a lógica que fez com que a ruína existisse. Porque se a gente sai da ruína e reproduz uma lógica que construiu a ruína, nós seremos ruína para outras pessoas também. Nós não deixaremos um legado ou uma construção de, de, de horizontalidade, nem de que um caminho que outras pessoas possam passar, né? Então, acho que é muito importante, além de sair da ruína, reconstruir essa lógica, que não é capital. O capital é importante para a nossa sobrevivência dentro desse sistema, mas essa reconstrução, ela é diferente, né? Ela tem que subverter a lógica, senão é isso. A gente vai sair da ruína e deixa fechar a porta e o próximo que vir vai... Ou então, as coisas que nós construímos deixa a ruína para outra pessoa e aí isso não pode acontecer. Gente, muita coisa. Refletindo e pensando aqui, vendo vocês duas, assim, eu acho muito, muito, muito potente, assim, o espaço da Lu, e aí conhecer também mais um pouco sobre o CITA, assim, cara, eu participei desses lugares, sabe? Eu estava lá nesses lugares e agora poder falar desses lugares que também estão em mim é muito, muito, muito importante. E é como você falou, a gente não pode ficar na ruína, a gente tem que reconstruir essas ruínas. E estar aqui falando desses dois espaços que estão em mim, que me construiu como profissional, é muito importante. Então, eu gostaria de perguntar para vocês falaram no comecinho, né, que vai ter uma apresentação, e aí, se vocês quiser falar sobre a agenda de vocês, de apresentação, pode tocar o barco. Não, então, agora, né, a gente está chegando nessa fase aí dentro dos projetos de poder divulgar as coisas, estamos muito felizes. No Espaço Cultural Cita tem um dos projetos que que para mim é um xodó, assim, eu estou muito feliz de estar realizando esse projeto, que é o projeto Acessarte, que é dentro do PRAC Lab, né, da Lei Aldir Blanc, que é também como ponto de cultura, que é um projeto que a gente está conseguindo reformular, melhorar a acessibilidade do espaço, porque nós percebemos, né, fazendo um balanço dos 10 anos do CITA, nós percebemos que a gente não contemplava, apesar de contemplar uma pluralidade muito grande de corpos dentro do espaço, não contemplava os corpos com deficiência, né? E existem muitos artistas de muitas linguagens que são artistas, pessoas com deficiência. E não só artistas, como público. E aí o espaço, a gente está nessa fase de tentar melhorar o espaço para abrir as portas para que essas pessoas consigam entrar e consigam estar, porque vontade tem, né? Então, dentro desse projeto, além de melhorar um pouco a estrutura física, porque essa parte da estrutura física é muito cara, muito, muito, a gente não vai conseguir fazer grandes mudanças estruturais, então a gente investiu também na formação de atitudinal, a gente acabamos de passar, inclusive quem quiser acessar, nós tivemos formações incríveis, e 4 dias foram virtuais, essa semana agora, que acabou,
Então, no YouTube do Espaço Cultural Cita, dá para acessar essas formações com artistas com deficiência que vieram falar para a gente. Então, como a gente se comunica, como a gente pode melhorar a acessibilidade, então, de áudio, como fazer uma audiodescrição, coisas que a gente não sabe nas nossas redes sociais, né? Como fazer uma audiodescrição nas redes sociais, nas nossas obras artísticas. Tivemos formação com a artista surda, que falou sobre a questão da acessibilidade com Libras e outras, sobre autismo, enfim, várias formações foram muito legais, então divulgar aí, acessem o YouTube do Espaço Cultural Cita e vejam essas formações. Tá lá disponível, vai continuar disponível para a gente melhorar em nossos projetos essa questão da acessibilidade. E aí, dentro desse mesmo projeto, uma vez por mês, nós vamos trazer uma programação de um artista PCD dentro do espaço. Então, no dia 1º agora, na próxima sexta-feira, né, nós teremos a Estela Lapone, que é uma performer, artista da dança, educadora, enfim, uma série de coisas que também deu a formação para a gente ontem. Então, dia 1º ela vai estar fazendo a sua performance no Espaço Cultural Cita e vai ser a primeira vez que a gente abre as portas para receber o público após esse momento, que eu não acredito que tenha passado, mas esse momento pandêmico, aí a gente vai abrir as portas para receber. E aí as pessoas precisam reservar o lugar, porque não vai estar na lotação máxima. Então, reserva lá. Pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo site. No Linktree do Instagram tem lá uma aba de fazer reserva e também de acessar os protocolos do espaço, tá? Então, por enquanto, eu vou falar dessa, que é a que está mais próxima, porque as outras programações, então, vocês acompanhem as páginas do Cita, que a gente vai divulgando lá, porque vai ter muita coisa. E falar, né, no dia... Me ajuda, Lu, mas acho que é dia 9 de abril, a C Diversidância, que é um dos coletivos do Espaço Cultural Cita, vai estar na CIA Novo Corpo, que é pelo projeto do Circuito Cita, que os coletivos do Cita vão circular pelas cidades vizinhas, que é Itapecerica da Serra, Embu das Artes e Taboão da Serra. Então, cada dia um coletivo vai para uma dessas cidades, para um espaço parceiro, para a gente fortalecer essa rede de cultura. Então, no dia 9 de abril vai estar na CIA Novo Corpo, então acho que é muito válido se deslocar aí, fazer. Quem é de Itapecerica que está assistindo a gente também, chegue lá, vai ser muito legal. E aí, continua essa programação, ainda tem uma programação em abril, mas eu não vou falar tudo porque vai se estender, mas acompanhem nas redes sociais do Cita que a gente vai divulgando. Vai ter atividade em Taboão, Itapecerica e Embu, e também no Espaço Cultural Cita. É isso. Tem coisa para fazer, hein, gente? Bora lá. Enfim, desculpa, e é tudo presencial, então precisa fazer reserva, só falar isso, porque se chegar lá sem a reserva, talvez já esteja na lotação que a gente determinou, que é 70% só. Então, para garantir que você vai conseguir assistir, faça a reserva. Desculpa, Lu. Imagina. Eu também estou muito feliz com essa programação agora no sentido presencial, né? Depois de tanto tempo, a gente está aí podendo abrir o nosso casuá. E aí eu peguei os principais, né? Nós temos aulas semanalmente de diversas linguagens no espaço, com os facilitadores, Tribal Fusion, Dança do Ventre, Dança para Crianças, enfim. Dê uma acompanhada no nosso Instagram, que é o nosso mais forte, assim, no sentido de programação que a gente tem, que é @cia Novo Corpo. Lá tem todas as atividades, linguagens semanalmente que acontecem. As programações de apresentações e tudo mais também a gente coloca no Instagram, tá bom? Hoje, especificamente, eu estou indo já para Cananéia. Quem é de Cananéia aí, vai lá, eu com o Mestre Caçapava, a gente vai dar uma atividade chamada o projeto Poéticas do Movimento Afro-Brasileiro, que eu faço a parte de movimentação e o Caça faz o trabalho de percussão, a gente trabalha juntos. Então, eu estou indo já, daqui a pouquinho, já estou indo para Cananéia, então a galera de lá, às 7 horas da noite... me leva, eu quero ir. Bora!
Bora! Na verdade, esse projeto, ó, a gente pode levar aí esse projeto para o CITA também, que é bem legal. Então, a gente vai estar lá agora em Cananéia com esse projeto. A nossa querida Karina, que convidou, está aí com o PROAC. Então, por intermédio do PROAC, esses programas a gente pode se deslocar também para outras cidades, né? Você vê a importância também disso. Então, vou ficar lá hoje e amanhã. Então, galerinha que estiver aí, quiser procurar a gente está aí para se comunicar. Amanhã, lá no Lar de Luz Dr. Igor, a gente vai ter um tambores xamânicos, círculo de tambores xamânicos, que faz parte também com a Érica do Lunai, está super convidado também, todos, é muito potente, né? Eu acho super bacana a gente participar desses caminhos também, vai ser às 13 horas, então quem quiser ir está super convidado. E os outros, vamos lá, melhor os outros vocês irem olhando, acompanhando, porque é mais fácil, né? Porque tem bastante programação. Então, a gente vai estar em festivais, a gente está aí meio que rodando com esse projeto também. Amanhã também as meninas da Multiplicar de Capoeira Feminina vai estar num projeto no Parque das Hortênsias, no Tabuão. Eu não vou estar porque eu vou estar em outro lugar. Então, super convidados também com esse fortalecimento de falar sobre a capoeira e a mulher. Então, eu acho muito bacana também o pessoal tá participando, vai ser lá, super aberto, pode ir, tá super convidadas as meninas capoeiristas também, mulheres capoeiristas e não capoeiristas, para vivenciar esses projetos que são super lindos, né? As meninas estão aí super no engajamento, fortes e tentando trazer esses caminhos, né, de entender como que é a mulher dentro da capoeira, né? Então, eu acho muito bacana. Vai ser às 9 da manhã, eu acho que é isso, por enquanto. Mas acompanhe nas redes sociais, a gente está super aberto, tem programação todos os dias, na verdade, a semana toda a gente está aí trabalhando, fortalecendo e entendendo como que a gente pode continuar, né? Dar continuidade da ruína ao luxo. Tema para o próximo capítulo, da ruína ao luxo. Pronto, projeto já. Já pode se inscrever aí no PROAC, no Fomento, já inscreve. Da ruína ao luxo. Adorei. Eu vou aqui falar um pouquinho também da agenda do CM. Também vou deixar aqui, né, para todo mundo avisado que os 4 encontros, desde o primeiro, todos aconteceram aos sábados, todos estão ficando gravados no canal do YouTube do Grupo Corpo Molde. Então, caso vocês queiram assistir, dá uma olhada como que foi tudo, tá lá gravado, e aí você aproveita e se inscreve também no nosso canal. A gente abriu esse mês umas inscrições para acontecer em abril. E aí a gente tem as segundas abertas, onde o público pode fazer uma aula nas segundas-feiras com o elenco. Também temos a residência artística, onde grupos de dança, coletivos ou companhias que precisam de um lugar para poder ensaiar, que estão sem, você pode estar indo lá na sede do Corpo Molde, lá na casa do Corpo Molde, para poder estar ensaiando, e aí tem que se inscrever também. Temos também orientações artísticas na Casa do Corpo Molde, são aulas pagantes, com preço acessível, nada muito wow. A gente vai ter balé clássico com o Kaori Lanai, vai ter teatro com a Val... Desculpa, teatro com a Val Rocha, dança contemporânea com Renan Marangoni, e aí a gente também vai ter formação para mediadores de leitura em parceria com a IBEAC. Eu vou ler esse nome aqui porque ele é longuinho e aí eu não quero errar nenhuma palavra. Cadê? IBEAC, Instituto Brasileiro Estudos Apoios Comunitário Queiroz, FL. E o projeto é Bonex Art, da função operassora de potencialidades libertadora em parceria com o Ateliê Santa Clara de Doces Finos. Os encontros acontecerão aos sábados, promovido pela Clarice Passos Teixeira, ela é uma assistente social e também é empreendedora. E aí vai acontecer lá na casa do Corpo Molde. Todas as inscrições só vai até o final desse mês. Então, a gente tem, eu acho que, duas semanas e uma semana e meia aí para poder se inscrever. Também vou deixar o convite que em abril, dia 8, às 16? Às 19 horas da noite, vai acontecer o primeiro evento da nossa casa. Literalmente, o primeiro evento com a casa aberta para o público. Então, a gente vai exibir uma websérie que se chama Pilares da Zona Guibara.
tá? E todos, todas e todos estejam convidados para estar na nossa casa para poder assistir nossa websérie. Acho que a gente chegou ao final, eu só, novamente, preciso dizer isso o tempo todo, eu acho muito potente essa banca hoje, essa nossa mesa de hoje com vocês duas, pontualizando muito, assim, o nosso trabalho e falando e dando mais força ainda. Eu acho que a cultura é isso, é força, e melhor que representar a força são mulheres como vocês duas, que estão sempre orientando mais pessoas a estarem nesse caminho. Pelo menos eu estou muito inspirada assim, pelos trabalhos, pelos projetos de vocês. Espero que a gente tenha contemplado muito mais gente. Então, muito, muito, muito obrigada por vocês terem aceitado e topado participar aqui com a gente. E é isso, gente. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Gratidão, Tati. Prosperidade, a Corpo Molde também, para todo mundo. Paloma também. Força para a gente continuar, que possamos ter esse ciclo encerrado para que outros possam dar continuidade. Eu sempre falo isso porque essa roda se encerra aqui, mas a gente reverbera as ações lá na frente. Gratidão. Agradeço, encontro precioso, nos fortalece muito. Como eu disse no começo, é muito importante isso, né, de abrir os nossos projetos, abrir para a gente se escutar, se ver, e ver que a gente tem muito mais em comum do que pontos divergentes, né? Isso nos fortalece muito. Então, só agradeço. Vida longa ao Corpo Molde, vida longa a Cia Novo Corpo, ao Espaço Cultural Cita, a todos os nossos projetos. Obrigada, Tati, pela condução maravilhosa, e pelo Jota, que também está na produção aqui, acompanhando a gente, né? E é isso, obrigada, Renan e todo mundo. É isso, gente. Brigadão, brigadão de verdade. E até a próxima. E não se esqueçam de entrar aí nos Instagrams de todo mundo aqui para poder ver as nossas agendas, e se inscrevam e participam e continuem participando. E eu acho que a reflexão assim para o nosso encontro de hoje, gostei muito da frase da Lu, que é da ruína ao luxo. Então acho que é isso, nosso encontro de hoje. Tchau, tchau, gente. Muito, muito, muito obrigada.